No vídeo de hoje eu preparei algo um pouco diferente para você. Vamos fazer uma espécie de gamification aí para deixar o vídeo mais dinâmico. Porém o conteúdo desse jogo tá bom demais, eu já adianto pra vocês. Sabe aquele joguinho dos 7 erros que geralmente tem nos livrinhos de banca de jornal? Nós vamos brincar um pouco aqui nesse canal, mas com erros comuns relacionados às viagens. O jogo vai funcionar da seguinte forma: vão haver 7 frases no jogo e em cada fase haverá um erro que talvez você já possa ter cometido ou não. E se ainda não cometeu, dê graças a Deus de ver esse vídeo a tempo, tá bom? Eu trouxe, gente, os 7 erros mais comuns cometidos pelos viajantes de primeira viagem. Na verdade, alguns desses erros são muito comuns até mesmo para alguns viajantes profissionais. E se caso você já tenha cometido alguns deles em alguma viagem, você vai fazer um ponto. Então a gente tem que combinar que o máximo que você pode fazer é um ponto por fase, podendo fazer até 7 pontos na fase final do jogo. Ao final do jogo, game over pra você. Brincadeirinha. Mas no final do jogo, ou seja, na 7ª fase, que é a fase final, e coincidentemente eu deixei o erro mais comum de todos e que a maioria dos viajantes desconhece, você vai somar todos os pontos. E como você já deve ter percebido, para ganhar o jogo é preciso zerá-lo. Depois é só deixar nos comentários quantos pontos, ou melhor dizendo, quantos erros comuns você cometeu durante as suas viagens internacionais. E aí, bora jogar? Pra quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Leandro Mariani, eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo desde 2019. E nesse canal eu trago conteúdo para quem quer se tornar nômade digital, quem quer fazer um intercâmbio acessível, ou quem quer tirar um sabático, dar uma volta ao mundo e viajar de forma extremamente barata. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou pedir um favor para você. Rola um pouquinho esse vídeo para baixo, tem um botão de like aqui, isso me ajuda muito na divulgação. E também, vê aqui do ladinho, ó, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve lá, isso também me ajuda e mostra que você gosta desse tipo de conteúdo. E dessa forma me ajuda a conseguir trazer cada vez mais vídeos para você sair do zero para sua liberdade geográfica. Falando do erro número 7, viajar na alta temporada sem considerar todos os fatores. E a gente vai dar início a esse jogo com o erro preferido e queridinho pelas pessoas. Afinal de contas, quem é que não ama aproveitar as festas de fim de ano ou até mesmo os grandes feriados nacionais para fazer uma bela de uma viagem? Parece uma ótima justificativa, né não? Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, fazer uma viagem em plena alta temporada requer bastante atenção e um planejamento bastante antecipado. Quando planejar é indispensável em qualquer viagem, até mesmo durante a baixa temporada. E o que geralmente acontece é que muitos viajantes de primeira viagem e até mesmo alguns mais experientes não fazem um planejamento de acordo com as condições atreladas à alta temporada, que variam de destino para destino, ou fazer em cima da hora. E devido a esse erro comum, acaba desencadeando uma série de muitos outros erros que logo mais serão listados nesse vídeo. Isso porque alguns fatores podem sofrer algumas alterações, como por exemplo, a disponibilidade de vagas e principalmente os custos de toda a viagem. Afinal de contas, você sabe como se preparar para fazer uma viagem na alta temporada? Sabe quais são os prós e contras de escolher essa época do ano para fazer uma viagem? Se você ainda não faz ideia de como se planejar, clica no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, porque eu já preparei um vídeo sobre como fazer um planejamento de viagem, tá bom? Agora vamos para os prós e contras de fazer uma viagem durante a alta temporada. E por que ela é um erro comum caso não tenha sido planejada. Viajar na alta temporada tem seus benefícios, mas também alguns pontos bem desfavoráveis, principalmente para o seu bolso. E só para lembrar que a alta temporada não é como muita gente pensa necessariamente no verão. Pode ser no inverno, pode ser a primavera e até mesmo o outono. Na verdade, gente, a alta temporada vai depender inteiramente de qual destino turístico você está indo visitar. Então é importante pesar na balança todos os fatores antes de decidir se jogar no mundo. Vamos conferir rapidamente os principais fatores que favorecem ou desfavorecem uma viagem durante a alta temporada. Até porque viajar nessa época não tem que ser necessariamente sinônimo de estresse. O primeiro pró é a maior probabilidade de viajar com família ou com amigos. Uma grande vantagem de viajar em plena alta temporada é a maior probabilidade de conseguir reunir a família ou amigos no mesmo destino. Especialmente se você tiver filhos que normalmente precisam estar regularmente na escola. Essa é uma ótima oportunidade de aproveitar as férias ou algumas datas festivas para se divertir com a criançada sem ter que preocupar delas terem que fazer dever de casa durante a viagem. Já para quem não tem filhos, essa é a chance perfeita para reunir os pais ou amigos, já que é bem mais comum as pessoas escolherem tirar suas férias nessas épocas do ano.
O verão, que é o maior sinônimo de alta temporada, é um período em que normalmente as pessoas preferem tirar um tempinho para dar uma escapada da rotina estressante de trabalho. Dessa maneira, podem surgir várias oportunidades para se fazer uma viagem divertida e cheia de sorriso em grupo. Um outro ponto positivo é que você vai ter maiores chances de conhecer pessoas. Viajar é uma excelente oportunidade para conhecer não somente novos lugares, mas principalmente novas pessoas, novas culturas, novos costumes, experimentar uma comida diferente do habitual, aprender palavras novas em outro idioma e, consequentemente, fazer novos amigos, criar novas conexões, expandindo o seu networking. Afinal de contas, o que geralmente faz um local ser tão especial? O que acaba marcando profunda e verdadeiramente a viagem são as novas pessoas que a gente conhece e as experiências que a gente compartilha com cada uma delas. Os novos amigos que a gente vai fazendo e deixamos por lá, e não necessariamente o ponto turístico em si. Por ser uma época em que geralmente os destinos turísticos tendem a estarem bem mais cheios e até super lotados, viajar durante a alta temporada faz com que aumentem as chances de conhecer novas pessoas. Até porque a experiência que uma viagem pode proporcionar é capaz de aproximar aqueles e aquelas que estão dispostos a fazer algo novo e interagir. E por fim, um outro ponto são as maiores chances de as atrações e pontos turísticos estarem funcionando. Em todo destino turístico existe aquele local ou atração que só funciona na alta temporada, além daqueles que, apesar de funcionarem na baixa, tem horário muito restrito. E é justamente por isso que o passeio pode ser de alguma forma prejudicado. Pode ser que você não consiga conhecer alguma atração turística durante sua viagem. Para começar a pesar os contras de uma viagem durante a alta temporada na balança, a gente vai ter que começar a considerar o outro lado da moeda dos mesmos fatores antes de tomar qualquer decisão precipitada. Por ser uma época de férias escolares e outros elementos que eu já pontuei, a alta temporada é a época que a maioria das pessoas decide viajar. Devido à lei da oferta e da demanda, esse é um dos principais motivos pelos quais os preços podem até triplicar durante uma alta temporada naquele determinado destino. Por isso, as passagens aéreas, as hospedagens, a alimentação, os tickets de acesso aos pontos turísticos e alguns outros casos, até mesmo os meios de transporte dos destinos turísticos, eles tendem a ter os preços mais elevados, tá? O que pode encarecer muito a sua viagem. E se você não fizer um planejamento adequado, provavelmente vai se estressar não somente durante a viagem, como também depois que voltar. Além dos altos preços que quase tudo, viajando na alta temporada, você muito provavelmente vai se deparar com as principais atrações lotadas, tendo que enfrentar filas quilométricas para visitar aqueles lugares que você quer ir, né? Consequentemente, um longo tempo de espera para acessar alguns dos pontos turísticos. Em alguns casos, até limite de quantidade de visitantes, o que pode impossibilitar o seu acesso. Tudo isso sem considerar os preços aumentados dos restaurantes, dos bares e lanchonetes, que além de estarem mais caros, podem ter o atendimento bem mais demorado, tendo em vista a grande demanda que eles estão tendo naquele período. Seguindo essa ideia aí com os destinos turísticos abarrotados de turistas, os hotéis, hostels, pousadas, hospedagens em geral, provavelmente vão estar cheios ou superlotados também, o que aumenta a probabilidade de overbooking. Aqueles mais bem avaliados costumam esgotar rapidamente, e assim a hospedagem que você tanto gosta pode não ter disponibilidade na data que você quer ir. Tudo isso se reflete em preços exorbitantes, na alteração das condições de cancelamento, na falta de privacidade, entre outros fatores pertinentes a essa época do ano. Isso não significa, pessoal, que a gente tem que impossibilitar uma viagem na alta temporada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo já consegui viajar extremamente barato na Oktoberfest, que é um festival que acontece na Alemanha, em Munique, e eu viajei extremamente barato, apesar dos preços mais que triplicarem lá nessa época do ano, né? Para vocês terem ideia, eu cheguei um pouco antes do festival e um dia eu estava almoçando num restaurante e quando eu vi, eu estava sentado lá, tinha pedido a minha comida e eles tinham um menu pregado assim na parede, sabe? E eu presenciei eles aumentando, apagando os preços antigos e aumentando os preços durante esse festival, né? Um pouco antes do festival começar. E aconteceu também de eu chegar uma vez no restaurante e aí na hora que eu fui pedir, eu olhei o preço da comida, eu pedi, na hora que veio a conta, veio um preço muito maior por aquele prato que eu tinha pedido. E aí na hora que eu fui reclamar com o garçom, ele falou assim: ah, me desculpa, o menu que você olhou estava errado.
Ou seja, eles até têm um menu especial para a época da Oktoberfest que eles esqueceram de trocar, né? Então isso foi um problema para mim. Só que mesmo assim eu consegui viajar barato porque eu fiz um voluntariado lá. E nesse caso eu só consegui fazer o voluntariado porque eu entrei em contato com os anfitriões bem antes do combinado, sabe? Porque normalmente eu aplico com umas 2 semanas de antecedência, mas nesse eu apliquei com bastante antecedência. Se você não sabe o que é voluntariado, não tem problema, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você entender um pouquinho melhor dessa tática que te ajuda a economizar muito durante a sua viagem. Então agora cabe apenas a você decidir se viajar para um destino X na alta temporada vai ser um erro ou não. Se foi ou se for um erro, anota aí porque ainda tem mais 6 fases do jogo para entrar para a conta. Ah, deixa aqui nos comentários para onde você tá indo e quando, ou se caso você já foi, conta pra mim como é que foi sua experiência na alta temporada. Um erro muito comum também, gente, é não fazer um controle de gasto. Você já deve estar careca de saber, até porque eu já bati muito nessa mesma tecla em outros vídeos aqui desse canal, que o controle de gasto durante uma viagem é um ponto de atenção extremamente importante durante uma viagem. E acredite ou não, muitos viajantes acabam não fazendo essa tarefinha básica, porém crucial durante a viagem de quem deseja viajar barato. Esse tipo de controle ele vai muito além do que fazer uma simples anotação para controlar e organizar o seu orçamento de viagem. Ele está diretamente ligado a uma mudança de comportamento e também de atitudes que você passa a desenvolver com o objetivo de não somente fazer uma, 2 ou várias viagens, como também vai ajudar a tornar suas finanças e a sua própria vida de maneira muito geral bem mais equilibrada. Consequentemente, você vai acabar adotando bons hábitos financeiros que você praticou durante a viagem no seu dia a dia para conseguir atingir outros objetivos e realizar os sonhos de curto, de médio ou de longo prazo. Como por exemplo, ao invés de uma viagem curta de férias, você pode conseguir juntar rapidamente a grana para fazer uma viagem muito mais prolongada e quem sabe até uma volta ao mundo, ou mesmo tirar um ano sabático inteirinho para você praticar um autoconhecimento aí, né? Isso não tem preço, mas para isso é preciso que você tenha um controle de gastos diários ou no máximo semanal, por mais que mínimo. Se você não praticar esse bom hábito, o seu dinheiro deixa de ser um ponto de atenção e você, gente, simplesmente vai ver ele escorrendo pelas suas mãos e nem vai saber onde ele foi, onde você tem que economizar. Mas se você não tem a menor noção de quanto você pode gastar por dia, é muito provável que você vai gastar muito mais do que seu bolso possa pagar, podendo passar por vários perrengues aí durante a sua viagem, causando transtornos e frustrações durante esse período aí. Aqui no canal também eu tenho vários outros vídeos que eu explico a forma detalhada de como que você pode fazer o seu controle de gastos de forma simples e práticas em pouquíssimo tempo, para que a sua viagem ela não seja muito frustrante aí para você. Eu vou deixar todos esses vídeos linkados aqui, tá bom? E agora me conta, você já cometeu o erro de não fazer um controle de gasto diário durante a sua viagem e por isso acabou passando por algum desses perrengues chiques aí? Se sim, já são 2 erros para sua conta, né? Ou pior, devido a esse erro, você cometeu um outro erro e teve que usar ou recorrer ao cartão de crédito brasileiro como válvula de emergência, que inclusive é o próximo erro comum que muitos viajantes, e não só os de primeira viagem, cometem durante a sua viagem. O nosso 5º erro, gente, é usar cartão de crédito ou débito brasileiro, mesmo que seja internacional, durante a sua viagem para os outros países, né? Esse é um erro clássico dos brasileiros durante a viagem internacional. Sério, até os que se auto-intitulam como expert no mundo das viagens internacionais acabam usando o cartão de crédito brasileiro durante as suas viagens. Afinal de contas, ninguém quer passar por imprevisto no exterior. Por isso, levar um cartão de crédito na sua viagem pode ser sinônimo de prevenção, tá certo ou não? Errado. A verdade é que este cartão ele pode ser levado como prevenção, mas ele tem que ser usado somente como assim, sua última possibilidade. Se você, a cada vez que você passa esse cartão, você vai ter um custo muito maior do que se você levar o dinheiro para o exterior da forma correta. Antes de tudo, é preciso você conhecer os perigos que essa armadilha revestida por um mero pedaço de plástico colorido representa, que aparentemente não apresenta risco nenhum, porém pode ser letal para o seu bolso. No meu ponto de vista, só existe desvantagem usar o cartão de crédito brasileiro durante sua viagem no exterior. Isso porque existem alguns pontos de extrema atenção, que são as taxas e impostos
associados a esse método de pagamento. Ao utilizar o seu cartão de crédito ou débito brasileiro no exterior, são cobradas algumas taxas, como por exemplo o IOF, que, caso você não saiba, é o Imposto sobre Operação Financeira. A alíquota do IOF, ela incide tanto nas compras quanto nos saques internacionais e é de até 6,38%. E essa alíquota, ela varia de acordo com o tipo de operação e o tipo de câmbio. Outro erro muito comum é fazer o saque usando o cartão brasileiro, seja ele de crédito ou de débito. Isso faz com que você pague uma taxa de saque exorbitante, não só para as operadoras de cartão, mas também para os bancos, além do próprio IOF que vai estar embutido nessa mesma operação, né? E isso significa toda vez que você fizer um saque com cartão brasileiro, você vai pagar uma taxa específica relacionada a essa operação. Você ainda vai pagar várias taxas de câmbio uma em cima da outra, porque o cartão, né, ele transfere primeiro para o dólar para depois transferir pro real. Então ele faz duas conversões aí dependendo do país que você tá. Como já não bastasse ter que pagar todas essas taxas, alguns bancos ainda cobram uma margem adicional acima do câmbio praticado pelo mercado, o que aumenta ainda mais o custo pelo simples uso do seu cartão. Agora vamos para a pergunta do milhão. Qual que é a melhor opção então para levar dinheiro para o exterior? O ideal, gente, é vocês abrirem conta em algum país que não tenha o IOF. O IOF, como eu disse, ele é um imposto brasileiro, então, ou seja, vários países não têm esse imposto. É comum achar em alguns outros países, por exemplo, a Argentina, outros impostos que podem ser relativamente parecidos com o IOF e que tem a taxa ainda maior do que o IOF de 6,38%. Mas existem outros países, como por exemplo o México, alguns países da Europa, que não tem taxa nenhuma. Então você precisa abrir uma conta no banco desse para levar o seu dinheiro da melhor forma possível, independentemente do país que você pretende visitar. Dessa forma você consegue fugir de todas essas taxas e consegue evitar gastar muito dinheiro na conversão de moedas. E continuando o nosso joguinho dos 7 erros comuns de viajantes de primeira viagem, né? Será que você já usou o seu cartão de crédito ou de débito brasileiro como reserva ou como primeira opção aí durante a sua viagem internacional? Meu Deus, tô até com medo dessa resposta. Não esquece de somar e deixar nos comentários, tá bom, gente? Lá no final pra gente ver como é que tá esse placar aí, tá? O nosso quarto ponto é não fazer um seguro de saúde. O seguro de saúde é item essencial para qualquer viajante, seja ele profissional ou de primeira viagem. Seja essa uma viagem mais curta, tipo de férias, ou um ano sabático, seja uma viagem de lazer ou uma viagem de trabalho. Você precisa se precaver contra imprevistos durante toda a viagem internacional e até mesmo nacional, caso não possua um plano de saúde com cobertura em todo o país. Vale ressaltar que em muitos países o seguro de saúde é uma exigência de entrada, ou seja, caso você não tenha contratado um, você corre o risco de nem passar pela imigração. Já imaginou uma coisa dessa? Chegar no país e não conseguir sair do aeroporto por causa desse simples, porém muito importante documento? Você provavelmente vai acabar se detestando por ter cometido esse erro clássico, assim, que muita gente ainda comete, tá? Nesse vídeo você vai conhecer também a importância de ter um seguro de saúde em qualquer viagem para o exterior. A principal função do seguro de viagem é garantir o atendimento médico e hospitalar em caso de urgência e de emergência durante a sua viagem. Com ele você consegue garantir que vai receber consultas médicas ou até mesmo internação, além de tratamentos e remédios necessários durante a sua viagem. Além da exigência legal que eu já citei, né, uma grande vantagem de você fazer um seguro de viagem é o custo. E sim, os seguros de viagens, né, com dólar desse jeito, eles estão um pouco caros, mas ele te livra de ter que pagar preços astronômicos caso você tenha que arcar com uma simples consulta médica ou internação, dependendo do país que você tá. E mais, na hora da emergência você tem uma central para te auxiliar, muitas das vezes em português, e também te dizer o que fazer e onde procurar ajuda. O seguro ele funciona como uma espécie de plano de saúde temporário, sabe? Ele vai ser válido apenas pelos dias da contratação e dentro das normas especificadas em cada contrato. Geralmente o seguro é feito para países estrangeiros onde os planos de saúde brasileiros não têm validade. É claro que
que é muito importante você checar o que o seguro oferece muito antes de você contratar. Você pode optar em fazer um seguro básico ou um seguro bem mais completo, e isso é uma decisão pessoal. As principais coberturas do seguro de viagem, né, são o atendimento médico e odontológico 24 horas, as despesas farmacêuticas, o acompanhamento em caso de hospitalização prolongada, a visita ao segurado hospitalizado, né? Tudo pode estar incluso dentro do pacote do seu seguro-saúde. Tem alguns, para vocês terem ideia, que até cobre extravio de mala. Caso você precise ter alguma internação mais séria, ele cobre o seu retorno para o Brasil. Ou então ele pode levar alguém do Brasil, da sua família, para ficar com você, te acompanhando naquele país. Então cada seguro tem a sua peculiaridade, então é muito bom avaliar o que cada um oferece antes de decidir qual que é o que você vai escolher. Porque cá pra nós, gente, a doença ela não vai te avisar de forma antecipada quando que ela tá chegando, não é mesmo? Mas e aí? Já teve que desembolsar uma fortuna por causa de um resfriado durante uma viagem na gringa? Ou você se antecipou e já tinha contratado o seu seguro de saúde? Vai somando aí que o nosso game tá on, hein, gente? O nosso próximo erro tá ligado a planejamento durante a sua viagem, gente. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no planejamento e sei o quanto ele pode ajudar. Mas uma coisa que eu sei é que ele vai mudar ao longo da sua viagem. Hoje eu já tô com mais experiência, eu já tô viajando desde 2019 e eu já passei por vários lugares repetidos. Por exemplo, na minha primeira fase de volta ao mundo, eu fiquei 7 meses na Europa. Dessa forma eu consegui entender quais são as exigências de entrada, quais são os requisitos, como é que funciona viajar por lá em determinada época, e isso me ajudou a fazer a minha segunda viagem. Então foi muito mais fácil eu fazer um planejamento mais em cima da hora. Eu consegui simplesmente comprar uma passagem para ir para a Europa com uma semana de antecedência, né? Antigamente eu teria que fazer minhas pesquisas, entender quais são os documentos necessários, como é que faço para entrar do país tal e sair do país tal, quais são as regras, quanto tempo de visto eu preciso, enfim. Vários requisitos desses precisam ser entendidos antes da gente visitar um novo destino. Eu agora tô com uma viagem planejada que eu não vou dar muito spoiler, daqui a pouco vocês vão saber quem me acompanha aqui e quem principalmente me acompanha lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá, @euleandromariani. Eu tô planejando uma viagem para já para um lugar que eu nunca fui. Eu vou conhecer 2 países que eu nunca, na verdade 3 países que eu nunca pisei em novos continentes. E esses países, como eu nunca pesquisei, eu já comecei a fazer o planejamento antecipado aqui. Eu já estou vendo quais são os requisitos de entrada para brasileiro, qual documento eu preciso preparar e etc. Só que eu sei de uma coisa. Pode ser que eu vou chegar lá no primeiro país, eu estou planejando visitar 3. Pode ser que eu vou chegar no primeiro e vou falar assim, eu quero ficar mais tempo aqui, e tá tudo bem. Ou pode ser que eu, em vez de ir pro segundo, eu coloco um outro país no meio, que eu nem tinha pensado em ir, mas para isso, se eu nunca visitei aquele país, eu vou ter que dar uma sentada, vou ter que dar uma lida, vou ter que entender mais ou menos como é que funciona para eu fazer a minha entrada por lá, né? Então isso é muito importante pra gente não errar muito durante a nossa ida. Eu já vi, gente, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui no momento em que a Tailândia está flexibilizando as regras de entrada. Para quem não sabe, eu tô na Tailândia agora. E a Tailândia está flexibilizando as regras de entrada, e antigamente tinha que fazer uma quarentena aqui de 15 dias para poder entrar no país. Hoje em dia tá mais fácil e essas regras cada vez estão ficando mais fáceis. Hoje a quarentena é de 1 dia só. Na verdade, cerca de umas 12 horas, porque você chega no aeroporto, você tem um transporte privado que te leva para o hospital, você faz um PCR e se você tiver liberado, depois, assim que o resultado sair, você já pode sair nas ruas, né? E eu conheço gente que me manda mensagem lá no Instagram até hoje. Para fazer esse processo todo, só uma pausa, a gente precisa fazer um documento chamado Thai Pass, que leva 1 semana para ficar pronto. Ele é super rápido de preencher, você preenche em 5 minutos, mas o governo tailandês avalia esse documento e depois ele libera para você depois de 7 dias. E eu, gente, vocês não fazem ideia o tanto de mensagem que eu recebo de pessoas que simplesmente não dão um Google para saber quais são as regras de Covid para entrar na Tailândia hoje e que vão para os aeroportos com as malas e todas e não tem esse documento nas mãos, sabe? Então a gente precisa se organizar em relação a isso, né? Principalmente em tempos pandêmicos, as regras elas mudaram muito, mas toda a informação que a gente precisa tá no Google, tá no site das embaixadas e consulados, então é só você procurar
dá um Googlezinho aí rápido que você não vai se ficar para trás, vai conseguir entender tudo direitinho, quais são os requisitos para entrar em cada país, tá certo? Mas eu vejo muita gente aí que já passou por essa situação de planejamento e conseguiu desorganizou, não entendeu quais são os documentos e acabou se ferrando por causa disso, né? Se você tá nesse meio aí, pode somar mais um ponto aí no nosso gamezinho aí, que a gente vai ver no final como é que vai ficar esse placar. Um outro erro muito comum é fazer uma lista de compras de amigos e familiares, gente. A gente sabe quando a gente vai pro exterior, vem aquele tanto de encomenda, né? Esse é um dos erros mais comuns que acabamos cometendo, principalmente quando a gente vai para os Estados Unidos, né? Que é um dos melhores lugares do mundo para fazer compras. Geralmente, a maioria dos produtos no Brasil são mais caros do que nos Estados Unidos e em outros países do mundo também. E eu não tô falando apenas de coisas de marca, não. Se você tá pretendendo visitar os Estados Unidos ou qualquer outro país onde o custo das mercadorias seja menor, além de organizar a viagem, é preciso planejar suas compras. E logo vem a questão de trazer presentes para a família toda e também trazer alguns pedidos para amigos, para os vizinhos, para os cachorros, para os conhecidos e para todo mundo, para o desconhecido, né? Gente, eu sei que é chato, mas fuja disso, exatamente. Trazer muita coisa só vai te causar frustração e estresse. Se você se dispôs a comprar alguma coisa para alguém, você vai ficar preocupado o tempo todo e certamente vai ocupar um tempo grande na sua viagem. Estando no país de compras ou em qualquer outro país, a última coisa que você vai querer é encher a sua mala com encomenda dos outros. Nessa história tem pessoas que começam a aproveitar da situação e começam a pedir coisa demais para você. Imagina alguém te pedir um monte de eletrônico. Você tem que lembrar que tem uma cota de eletrônico bem pequena para você voltar pro Brasil. Isso é mais arriscado. Existem amigos que pedem várias roupas, relógio, perfume, sapato, um monte de coisa. É capaz até que você tem que comprar uma mala extra para poder voltar com tanta coisa. Se você for fazer pedido de terceiro, coloque algumas restrições, gente. Estabeleça um número máximo de encomendas por pessoa, na verdade, né? A gente tem que lembrar que tem as suas próprias compras que você vai ter que fazer. É claro, tem muito presente de amigos e queridos, mas infelizmente não dá para comprar o mundo inteiro e trazer dentro de uma mala sem ser pego pela Receita Federal, né? Você tem que colocar na cabeça que trazer pedido de terceiro não é uma gentileza e não é uma obrigação sua. Traga sem compromisso. Uma dica muito boa de restrição para você não ter que abrir mão do seu roteiro atrás de encomendas é assim: se eu passar perto da loja que vende, ou se a loja específica já estiver dentro do meu roteiro de viagem, eu posso até trazer, mas caso contrário não. É claro que sempre a gente quer agradar quem a gente ama, né? Mas nada de ter que ficar se preocupando ou mudar o seu itinerário, atrasar a sua viagem, a sua programação ou se estressar na viagem por causa disso. E quando finalmente a gente encontra as mercadorias antes de sair comprando tudo que você vê pela frente, você tem que tomar bastante cuidado com os limites da sua bagagem. Nunca se esqueça disso. As companhias aéreas, elas têm um limite de peso e de malas, né? Se você trouxer mais e passar desse limite, você vai ter que pagar uma taxa de bagagem extra gigantesca e sem discussão. Afinal de contas, se você acabar ultrapassando aquela mercadoria super, hiper, mega, ultra barata que você comprou, pode acabar lhe custando uma verdadeira fortuna no final. Se você for comprar eletrônicos para você, não dá para trazer um pedido de eletrônico para mais ninguém, porque a cota ela é muito baixa. E eu não duvido nada que alguns aí de vocês já pagaram por excesso de bagagem, né? Se sim, pode contar como mais um erro aí pro nosso jogo, tá? Por último, gente, o próximo erro é não pedir suspensão do serviço de qualquer serviço de assinatura que você tenha quando você vai fazer uma viagem mais prolongada, né? E também não pensar em cortar os seus custos fixos. Isso é para zerar o nosso jogo dos 7 erros comuns de viajantes de primeira viagem e por alguns viajantes profissionais também. Eu trouxe esse último erro muito comum, mas que a maioria das pessoas nem se dá conta que estão gastando o dinheiro errado. Talvez você não faça a menor ideia, mas você pode suspender todos os seus serviços de internet, por exemplo, telefone fixo, TV por assinatura, quando você for viajar e não pagar por eles enquanto você estiver fora. Esse é um direito seu regulamentado pela Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. A suspensão temporária desse serviço, ela pode ser solicitada gratuitamente no saque dessas empresas fornecedoras. Essa medida ela vale para quem suspende o serviço por no mínimo 1 mês e no máximo 4 meses. Porém, você pode fazer isso só uma vez por ano. Então, agora que você já sabe, analise o seu planejamento de viagem anual,
para não gastar a sua cota de suspensão na sua viagem mais curta do ano. Pelo regulamento, né, a prestadora tem que suspender o serviço ou serviços em até 24 horas depois do seu pedido e não pode cobrar nada por isso. O pedido para retomar o serviço ele pode ser feito a qualquer momento e deve ser reiniciado em até 24 horas após sua solicitação. Também não há cobrança de taxa para reativação, mas para valer o seu direito, você deve estar adimplente, ou seja, com todos os boletos em dia da empresa. Ao ligar para a operadora, é importante você se atentar para solicitar apenas a suspensão temporária e não a suspensão da conta. Muitos atendentes não foram treinados para isso, então podem transferir você para um setor de cancelamento, então atenção com isso, tá? Uma dica top é, mesmo se você não for viajar, mas acha que não vai conseguir pagar uma fatura em dia também, pode usar esse direito de suspender esse serviço por esse tempo. Até porque você não é obrigado a informar o motivo ou ter que apresentar, por exemplo, a reserva do hotel e nem de passagem. Se a operadora dificultar a sua solicitação de suspensão do serviço, anote o número do protocolo de atendimento para fazer uma reclamação no Procon na sua cidade ou no site da Anatel. Muita gente vai viajar e chega a ficar 2, 3 meses fora e continua gastando com esses serviços mesmo sem usar eles. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você conferir quais são os direitos no regulamento da própria Anatel para banda larga, telefone fixo e TV por assinatura. Ao final de 4 meses, se você passar para a ponta do lápis, você vai perceber a pequena fortuna que você economizou. Dependendo do valor que você gasta com esses serviços e do tempo que você ficou fora, pode ser até que dê para você comprar a passagem de viagem do ano que vem. Você já imaginou isso? Pode ser que haja também a possibilidade da suspensão dos serviços de água e energia elétrica, mas até então não há nenhuma legislação específica para o pedido da suspensão temporária desse tipo de fornecimento. Porém, algumas concessionárias, tanto de água quanto de energia elétrica, possuem regras próprias para isso, enquanto outras, né, elas não dão essa opção. É preciso você entrar em contato com a sua companhia e do seu estado e verificar a possibilidade de suspensão temporária, né? Não custa a gente tentar. Já para suspender outros serviços como academia e assinatura de jornais e revistas, antes de pedir a suspensão, é bom dar uma reavaliada no contrato para saber se há possibilidade ou não e se há cobrança de taxa ou não para isso. Eu confesso que eu vou ficar impressionado se caso você não cometia esse 7º erro muito comum entre os brasileiros. E agora chegou a hora da verdade, o momento de somar todos os pontos que você fez no nosso joguinho. E não esquece de somar esse 7º erro se caso você andou cometendo ele, né? Mas me conta, você conseguiu zerar o jogo ou pontuou em todas as fases? Me fala aqui nos comentários que eu tô muito curioso para saber. Se você gostou desse vídeo com esse joguinho aí, não esquece de comentar também, só assim eu vou poder trazer mais vídeos cada vez mais legais aqui no canal para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, como eu disse lá no início do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, um grande beijo e até mais.